Mateus capítulo 21, eu vou ler aí um texto, que é um texto que a gente conhece muito, e que ele me ajuda a visualizar o tema que eu dei a essa conversa pastoral com vocês hoje. O que a religião fez de você? Ou o que você fará da religião? São duas perguntas que eu queria que fossem como um sopro sagrado hoje entre nós. O que a religião fez de você? O que você fará da religião? Diz assim o texto: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas, que eram aqueles que trocavam a moeda. Havia gente de várias cidades e nações diferentes, com moedas diferentes, então eles faziam essa troca. E as cadeiras dos vendedores de pombas. Então a pessoa não tinha dinheiro e não tinha condição, vinha de muito longe, gente que vinha levando um boizinho, um bezerro, uma ovelha, para fazer o sacrifício. Eles vendiam os pombos para que a pessoa tivesse o que sacrificar no templo. Jesus expulsou. Em outra versão, em outro evangelista diz, citando o texto bíblico, e agora não me recordo qual dos profetas, o seu zelo, o zelo pela casa do Senhor o consumirá. Né? Então foi um ato visto como de zelo de Jesus pelo templo. E disse, versículo 13, está nas Escrituras, minha casa será chamada casa de oração. Eu acho muito linda essa expressão, o contraste dela. Expulsa o que tomou conta do templo e não deveria, e anuncia que aquilo ali é casa de oração. É outra dinâmica que deve fazer parte disso aqui, não a mercadológica. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Os cegos e os aleijados chegaram, olha que cena. O Mateus, ele caprichou, é o único que dá essa versão. Os cegos e aleijados chegaram perto de Jesus no templo e ele os curou. Saiu quem se apossou do templo e não devia, quem usou o templo para ser outra coisa que não o templo. Saiu aqueles que se apossaram da religião e a transformaram no que ela não devia ser, e entrou aqueles que eram os donos da fé, gente que precisa de socorro, cegos e aleijados, que ficavam fora do templo, gente. Eles eram considerados malditos, a doença era um sinal de maldição, de pecado. Eles não eram dignos, eram imperfeitos, eram estranhos para aquele ambiente. E eles é que tomaram conta do templo. Versículo 15, os chefes dos sacerdotes e doutores da lei ficaram indignados quando viram as maravilhas que Jesus fazia. E aí também, e as crianças gritando no templo. Também criança não entrava, criança atrapalha, é muito espontânea, é brincante, é divertida. E elas têm lugar no templo e elas gritam, Hosana ao filho de Davi. Então eles disseram a Jesus, estás ouvindo o que dizem? Jesus respondeu, estou. Acho muito legal esse ponto, estou. Vocês nunca leram na Escritura? Da boca dos pequeninos, das crianças e dos que mamam, tiraste um louvor? Jesus então os deixou, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Amém. Vamos orar. Senhor, que essa manhã seja uma manhã importante, decisiva para cada um de nós, significativa, renovadora, afirmativa. Ajuda-nos a ouvir na palavra a tua voz, a experimentar na palavra a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Para a gente pensar a religião, que é religião em Jesus, a gente precisa fazer uma atualização. A gente precisa fazer afinar. Nós temos que afinar a nossa compreensão do texto, colocar a religião de Jesus no contexto. Em Jesus, religião, política,
cultura, moral, finanças, não eram áreas da vida. Essa departamentalização, né, esse particionamento que a gente fez na vida moderna, pós-cartesianismo, depois de René Descartes, né, a vida religiosa, a vida política, a vida intelectual, a vida familiar, as áreas da vida. Se você pergunta a uma pessoa, como é que você está? Ele diz assim, olha, fisicamente eu estou bem, mas emocionalmente não. Né? O que é uma coisa meio distorcida, é uma tentativa de resolver uma questão, mas mais atrapalha do que resolve. Nos tempos de Jesus, a vida ela era orgânica, era um inteiro. Não tinha religião sem política, nem sem finanças, nem sem moral. Né? Ser religioso era ser político, era ser moral, era ser cultural. Né? Era um todo orgânico. Não haviam as partes, as diversas partes da vida. Era a vida. A vida toda era religiosa, a vida toda era política. Então não havia essa separação que a gente faz, que é uma separação do tipo científica. Até uma tentativa de salvar o discurso científico. Isso aconteceu lá com Immanuel Kant. Né? Tem aqui o que é da ciência e tem aqui o que é da fé. O que é da fé, a coisa em si, a ciência não tem nada para dizer, ela não dá conta. Da mesma forma, quem está procurando a coisa em si não vai conseguir fazer isso na ciência. Essa separação, esse corte é dos nossos dias. Então, não dá para você pensar em Jesus como uma espécie de outsider, como eu já vi muita gente falando. Um homem de fora da religião, né? Um homem que era da rua, que era secular. Não. Eu sei que a gente é tentado, por causa da nossa relação difícil com a religião hoje, e com o conservadorismo, do peso institucional, a ver Jesus como um cara de fora. Mas Jesus não era um cara de fora, ele era um cara de dentro, muito de dentro da religião. Jesus era um homem de religião apaixonada, de religião efervescente, a flor da pele. Jesus, ele era rabi, gente. Como é que você vai falar de um líder religioso que não é religioso? Ele era rabi. Rabi era alguém que era tido como mestre, inclusive tinha autoridade. Chegava um rabi, as pessoas falavam baixo. Se o rabi mandasse, as pessoas obedeciam. Né? Na pesca maravilhosa, Jesus manda Pedro lançar a rede e fala assim, porque tu és o mestre, lançarei a rede. Só porque você mandou. Você tem autoridade, né? Mas eu não acredito. Então, ele era um homem da religião. Um rabi, ele era um intérprete da lei. E mais, era alguém que propunha uma doutrina geralmente nova. Tinha que passar por um processo rigoroso. Tinha que se provar crível. Alguém que se acredita, né, que merece crédito, que tem autoridade. Jesus era essa pessoa. Ele... Por isso vinha sendo testado o tempo todo. Lembra dos evangelhos? Jesus sendo testado o tempo todo, questionado pelos escribas, pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos líderes religiosos. Ele tinha que estar o tempo todo se provando, porque era alguém da religião. Agora, o que é que Jesus faz? Jesus ele faz um movimento que não é o de dar as costas à religião. Tem uma relação tensa com a religião? Óbvia. A relação com Jesus, a relação de Jesus com a religião é difícil. Mas ele não dá as costas ao templo para ir em direção às ruas. Como também não dá as costas das ruas para ir em direção ao templo. O que faz Jesus? Ele leva o templo para as ruas. E leva as ruas para o templo. Que foi o texto que a gente acabou de ler. O que é que Jesus vai fazer no templo? Revoltado, com um chicote na mão. Planejado, porque ele primeiro vai a Jerusalém, vê como é que é, volta para Betânia, dorme e vem de novo já com um chicote medido. Um chicote medido, porque ele queria bater e acertar. Então, quando ele rodou, a primeira chicotada já estalou no lombo de alguém. Pá!
É um momento assim, aprazível para quem lê os evangelhos, né? A hora da vingança. Toma, toma, seu miserável. Né? A gente que já sofreu em alguma experiência religiosa se sente vingado. Dá no lombo dele, Jesus. Nesses mala, estou falando da gíria, tá, gente? E o que ele faz? Ele expulsa quem não deixa as ruas entrar no templo. E traz quem está nas ruas para o templo. É um movimento que Jesus faz. É emblemático. Por quê? Porque Jesus acredita que o templo é casa de oração. Ele acredita na religião. Ele acredita que a religião pode ser de outra forma e não daquela. Então a relação de Jesus com a religião é uma relação violenta, porque é uma relação revolucionária. Jesus mexe com a religião e propõe uma outra experiência. Mateus capítulo 13, do versículo 16 ao 17, Jesus vai num outro lugar também religioso, que era a sinagoga. A sinagoga era uma casa de educação religiosa. Educação, novamente, não tem corte. Para a religião, para a política, para a vida. Olha o que diz o texto. Aqui está uma filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos. Será que não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Ele está na sinagoga, é sábado, e ele cura uma mulher que vivia encurvada. É uma cena, novamente, do realismo fantástico. Ela representa o que a religião pode fazer com a gente. Né? Deixar a gente vergado de culpa, pesado, para a gente ser dócil a serviço dos poderosos. E Jesus liberta essa mulher, e quem ama o sábado mais do que as pessoas se revolta. E Jesus questiona, aí ele vai dizer, essa resposta deixou confusos todos os inimigos de Jesus, e toda a multidão se alegrava com as maravilhas que Jesus fazia. Para Jesus, o problema não era com a religião. A religião é uma linguagem. A religião não é o fim em si, ela é uma linguagem simbólica, é uma linguagem estética, a religião é uma linguagem poética, a religião é uma linguagem do ser, é uma forma de exercer o desejo de transcendência, de significado, de construir sentido para a vida, de tecer esperança, de amparar e ser amparado. A religião é uma força amorosa. O problema não está com a religião, mas com aquilo que a gente faz com a religião. Então o problema de Jesus não era com o sábado, mas com aquilo que a gente faz com o sábado. Ou aquilo que a gente, tomando o sábado nas mãos como ferramenta de poder, faz com as pessoas. Quando a religião deixa de ser uma linguagem de amor e se torna uma linguagem de dominação, ela cria o pior tipo de gente. Olha o que ele diz, Marcos capítulo 2, versículo 27. Então Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então veja, você não foi feito para a religião. A religião não pode ser maior que você. A religião não pode te substituir na vida. A religião não pode te apagar. A religião tem que fazer outro movimento, ela tem que te colocar no protagonismo da própria vida, ela tem que promover a tua existência, ela tem que acender você, sensibilizar você, ela tem que te encher de coração, a expressão que a gente usa muito, né, de afeto, fazer queimar a sua afetividade. A gente cantou hoje, me incendeia, né, que acende em mim, né, amor, compaixão, consciência, desejo de viver, coragem. Jesus, ele é um polemista. Uma vez alguém falou para mim assim, eu tenho que cuidar com a hora que eu me empolgo. Mas você não está nem aí, né? Está tão bom, né? Jesus, alguém um dia falou para mim assim, não, Helena, você é muito polêmico. Jesus, ele não era assim. Eu, Jesus, ele era da paz. Eu falei, não, você não está falando de Jesus, não. Você está falando de um guru indiano que a televisão vende para a gente, que nem os gurus do hinduísmo são assim, né?
Um guru, Jesus era polemista, cara. Aí eu comecei a citar todas as polêmicas que Jesus fez. Ele era um polemista a serviço da renovação da religião. Jesus usa a polêmica como ferramenta didática para gerar uma nova fé, uma nova religião. Quer ver uma coisa? E é sempre com muita ironia. Então, não pense em Jesus como um cara de boa. Jesus ele atrapalhava o ambiente. Quem eram os malditos da religião? Eram os samaritanos, que eram vítimas do racismo judeu. Eram os publicanos, que eram funcionários públicos, que eram figuras emblemáticas da traição, considerados pecadores, atravessa a rua para não ter que passar perto de um publicano. Eram as mulheres, eram os doentes, os leprosos, né? E o que faz Jesus? Os pecadores, chamados pecadores, que é aqueles que tinham fama de não dar conta da religião, né? Gente que não cabia na vida religiosa, os pecadores. O que é que Jesus faz no seu discurso? Ele usa o tempo todo essas figuras invertendo, colocando a religião do avesso. Está errado, vocês acham que vocês é que reprovam os pecadores. Na verdade, são os pecadores que estão reprovando a sua religião. Vocês acham que vocês se sentem mais santos quando excluem um samaritano, mas, na verdade, um samaritano excluído é a revelação que Deus mudou de lugar. Deus deixou vocês, não foram os samaritanos. Aí ele vai contar uma parábola sobre... bicho era duro, viu? Eu ia dizer do mal. Ele era duro. Ele era duro. Ele vai responder para os fariseus, para os judeus ali enraivecidos, o que significa o próximo, amar o próximo, que estavam querendo criar uma polêmica. Aí ele conta uma história na história. O sacerdote e o levita, que eram os emblemas da vida religiosa, não têm afeto, não têm coração. A religião tirou deles a compaixão. Eles estão fazendo o que eles acham que é certo, e o que é certo não passa pelo amor. E aí vem um samaritano, sabe, um maldito, e o samaritano se compadece, né? O cara que foi colocado fora é o cara que traz o outro para dentro. É para dar um nó na cabeça. Né? Jesus faz isso o tempo todo. Aí ele vai contar uma história para dizer o que é ser justo. Aí ele conta uma história em que sobem ao templo um fariseu, que é o símbolo da justiça, a justiça da lei, o cara que faz tudo certo, que dá o dízimo, o cara, que eram as palavras deles, o cara que cumpre, guarda o sábado, que jejua, e um publicano, desgraçado, miserável, todo mundo cuspia quando ele passava. Vão os dois orar. Aí o fariseu faz aquele discurso: Senhor, eu sou grato, porque eu não sou como esse miserável pecador. E Jesus diz que ele ora interiormente, ele não diz, ele ora interiormente. Jesus sabe o que está no coração dele, né? Ele ora interiormente. Né? Jesus está contando uma história. Olha o que se passa no coração de alguém, olha o que a religião faz com o coração de uma pessoa. Esse cara tem prazer em ver alguém condenado. Ele precisa de gente condenada por perto, para ele se sentir mais correto. É assim que a gente escolhe os malditos. Os malditos na vida. A gente precisa dos malditos por perto para a gente se sentir, né, mais justo. Mas quando vai orar o maldito, ele diz assim: Senhor, eu sou um pecador miserável, tem misericórdia de mim. Aí Jesus diz: pois é, quem foi que desceu justificado? Foi o publicano. E aí Jesus faz uma provocação novamente. É o que ele faz o tempo todo. Por quê? Porque Jesus não desistiu da religião. Ele não desistiu da religião, ele não deu as costas. Ele quer que a religião seja devolvida aos seus donos de verdade. Seja devolvida ao povo. Seja devolvida à vida. Jesus propõe outra religião, que reconcilia o templo com as ruas, as doutrinas com a vida,
a santidade com a compaixão, a oração com a vida dos imperfeitos, o corpo com a fé e a espiritualidade com a alegria. Não é linda essa fé? A fé reconciliada por Jesus. Jesus acredita na religião como um lugar de revolução da vida. Olha o que diz Mateus capítulo 13, do versículo 18 a 21. São alguns versículos, mas é lindo como Jesus pensa a religião. Ele diz: a que é semelhante o reino de Deus? E com o que eu poderia compará-lo? A vida religiosa, a vida que responde ao chamado de Deus, a vida acesa e animada pela fé. Ele diz: ele é como a semente de mostarda que um homem pega e joga no seu jardim. A semente cresce, torna-se árvore, e as aves do céu fazem seus ninhos nos ramos dela. É isso que a gente tem que fazer com a religião. Tem que fazer dela uma semente que produz árvores onde as aves do céu se aninham. Jesus disse ainda: com que eu poderia comparar o reino de Deus? Aí ele diz: é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Já viu a preparação de uma massa? A massa sendo preparada, levedada, fermentada, né, leva tempo. Você não perde de vista o fermento. O fermento bom é aquele que some. Né? Não é a religião, mas é o que ela pode provocar de dentro para fora em nós, fazendo de nós gente abençoada e abençoadora, gente bonita. Qual é a mensagem dos evangelhos diante de tudo isso que eu falei? A mensagem dos evangelhos é o seguinte: a religião pode fazer de nós o que fez com os fariseus, e aí pode ser projetado. A religião pode fazer de nós o que fez com os fariseus, gente excludente, gente mesquinha, gente hipócrita, gente que o moralismo cega os olhos e fecha os ouvidos. Pode fazer de nós gente que nega a realidade, que nega o conhecimento, que nega a verdade, prefere ficar cego para a verdade do que encarar a vida. Pode fazer de nós gente preguiçosa, gente covarde, que não se assume na tarefa de produzir a própria vida. Pode fazer de nós gente que perde a consciência, que tem consciência fechada, obliterada, obtusa. Ou pode fazer de nós o que fez com Jesus. Um revolucionário andando pelas ruas. Um homem de coração aquecido pela compaixão. Ou pode fazer de nós o que fez com Jesus, um homem que tem escuta fácil, farta, generosa, que acolhe o outro, um homem que enxerga os esquecidos. Pode fazer de nós gente que tem afetos redentores. A religião, essa é uma mensagem do Evangelho, eu diria. A religião pode fazer de nós o que fez com os fariseus, ou nós podemos fazer com a religião o que Jesus fez com ela. Um lugar de transformação, de cura. A religião pode ser um poder escrupuloso e infantilizador. Escrupuloso quer dizer que conduz as pessoas o tempo todo pelo escrúpulo, pelo excesso de pudor. A pessoa vive como se estivesse pisando em ovos. Será que é pecado? Será que está certo? Será que Deus vai pesar a mão? Será que está faltando? Né? Não, isso é feio, isso está errado, isso é pecado. É a pessoa moralista, não consegue propor ao outro nada que não seja marcado pela culpa. Né? Que não consegue mobilizar ninguém se não for por culpa. Só consegue mobilizar os outros por culpa. Não mobiliza ninguém pelo amor. E não é assim que a gente vê Jesus. Jesus é aquele que acredita no exemplo, no gesto, na generosidade. Ele aposta tudo no gesto generoso que se espalha, que contagia, que promove. A religião pode ser um poder escrupuloso e infantilizador, que promove gente culpada, insegura, mas facilmente manipulável. Ora, por que a religião não deixa de ser culpabilizadora, infantilizadora?
que reduz a vida, a troca, a fé, a uma questão de troca, que eu ganho com isso? Quem aqui quer ser abençoado? Eu. Né? É o tempo todo. Por quê? Por que ela não deixa? Porque cria gente que é mais facilmente mobilizável. Gente que você leva de um lugar para o outro, que você mantém ali, né, no curral. Gente que vira gado com muita facilidade. Ou a religião pode ser um poder gracioso e libertador que promove gente sensível e livre. É lindo pensar no culto, não como ocasião de culpa e medo, mas de liberdade e coragem. É maravilhoso estar em um lugar em que eu não tenho que negar a realidade. Chega da paz, descansa. Não tenho que negar os conhecimentos científicos, meus gostos. Ao contrário, eu posso viver a minha fé com inteligência, com poesia, com prazer. É incrível fazer parte de uma religião que não exclui os diferentes com uma moral heteronormativa e machista, mas que os afirma em sua sexualidade e gênero. Não é incrível isso? Não é lindo isso? Como é bom ter uma comunidade de fé com que contar nos dias mais difíceis. Um lugar de encorajamento, de oração, de amparo, de amigas e amigos, um espaço que renova a fé, que encoraja a vida. Como é bom. É adorável fazer parte de uma igreja que não me infantiliza, que me respeita, que não tenta me manipular o tempo todo, que não sequestra a minha liberdade, mas me trata como uma pessoa em quem se acredita. E assume todo o risco, vai em paz. Mas se ela não voltar, amém, é o risco da liberdade. Ah, mas é mais produtivo, é mais eficiente, é mais lucrativo, pastor, para a igreja, para o reino de Deus, isso não é reino de Deus, para o reino de Deus, se a gente for duro, pesar a mão, o pastor ficar só passando a mão na cabeça, deixando ir. Sim, mas o meu inspirador, o meu mestre é Jesus, não é Maquiavel. Eu não estou aqui para fazer o que é útil e produtivo. Eu estou aqui para fazer o que é salvífico, libertador, redentor. Nós estamos aqui para promover liberdade. Ah, é arriscado? É, mas é a única coisa que nos interessa. Quanto bem uma religião assim pode espalhar na cidade? Quantas vidas podem ser abençoadas e salvas em uma comunidade de fé assim? Quanta coisa linda, gente, nós não podemos experimentar. Já parou para pensar? Que maravilhoso. Mas tem um detalhe. A gente tem que cuidar de uma religião assim. Senão ela se perde. Senão ela pode morrer, como todo corpo. Por isso Jesus, quando vai se despedir dos seus discípulos, compara o projeto dele a uma videira. Tem que cuidar, senão para de frutificar. Nós somos um ramo, somos vida gerando vida. Se a gente não cuidar, morre. E aí queima no fogo, não serve para nada. E para frutificar tem que podar. Eu vejo a Bethesda vivendo hoje, e eu termino aqui a minha fala, um desafio enorme. Nós concordamos, eu acho que é lugar comum entre nós concordamos que temos uma proposta linda. Dá orgulho, a gente diz que maravilha, que bom, graças a Deus. Uma mensagem que nos abençoa, que somos uma igreja necessária. Eu diria isso, necessária ao nosso tempo e à frente do nosso tempo. Mas resta-nos uma pergunta. Nós estamos cuidando da Bethesda? A maneira como a gente vive hoje é a de quem cuida da Bethesda?
Porque a pergunta do cuidado é uma só. Se eu perder isso daqui, vai fazer falta? Porque se não fizer falta, vou cuidar para quê, meu? Deixa aí. Já deu. Ou eu digo assim, se isso aqui deixar de existir, vai me fazer muita falta. Não pode deixar de existir. Eu preciso disso. Eu preciso dessa mão aqui. Eu preciso desse nariz respirando. O que tem que fazer, doutor? Tem que fazer uma cirurgia e arrancar esses troços que tem no nariz aí, que eu acabei de fazer. Eu tenho que tomar remédio, eu tenho que cuidar do corpo. Pô. Vamos comer menos, fazer exercício. Eu não estou querendo te sacanear, não. Relaxa. Betesda. Se a Betesda deixar de existir, tudo bem? Ou vai fazer falta? Para você e para tanta gente, você fala, cara, esse pessoal precisa de uma igreja como a gente. Tem que ter um lugar de resistência. Ok. Se você chegou a essa conclusão, de que você não abre mão, a próxima pergunta é, o que é que você tem feito para cuidar da sua igreja? A vida que você tem hoje, o seu envolvimento hoje com a Betesda, que você chama de sua comunidade, ele é o envolvimento de alguém que está cuidando de algo que não pode abrir mão? É o cuidado da sua comunidade? É o cuidado que você tem com a sua casa, com a sua família? Claro que estou fazendo comparações, mas eu sei que as proporções são outras. Se esse amor é um amor que te faz falta, é preciso cuidar dele. E qual é o nosso desafio? A gente trabalha para que as pessoas vivam a liberdade. Que só venham para a igreja, que só trabalhem na igreja, que só contribuam, se não for por medo, nem por culpa. Não nos interessa. Gente fazendo qualquer coisa aqui por culpa ou por medo de Deus, do inferno, de pesar a mão. A gente até brinca, né? Essa semana eu roguei uma praga no coral. Quem faltar vai ter dor de barriga. E eu não vou nem rir. Para a pessoa não achar que é brincadeira. Vai ter dor de barriga. Brincando, a gente brinca com isso, né? Porque não é isso. Não nos interessa. A gente só quer que essas relações aqui, todas elas, floresçam na liberdade. Estou aqui porque quero. Estou servindo porque quero. Estou contribuindo porque quero, porque desejo, porque é bom, porque amo. Por consciência, por cooperação. Agora, o que a gente vê com frequência? Quando a gente tira o medo da fé, tem gente que perde a fé. Ou seja, ela não tinha fé, tinha só medo, né? A gente tira a culpa da pessoa, tá, não vai para o inferno. Hã? Não vai. Mas se eu não vai para o inferno. Vou para onde? Vai para o amor de Deus. Deus não vai deixar de te amar. Ah, é? Então tá. Não tem fé. Quer dizer, não tinha fé, tinha culpa. Tinha religião. Aí você fala assim, pastor, deixava do jeito que estava, vai. Ok, mas isso aí está gerando uma pessoa mesquinha, pequena, feia, horrorosa, neurótica, adoecida. Sei lá, mas quantos problemas isso gera na vida dela. Fariseu, fariseus, doutores da lei, hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados. Não nos interessa. Tira. Qual é a nossa crise? Que se a pessoa não tiver, se a fé não for para ela uma troca, aí eu não vou ganhar nada com isso. Aquela história de dar 10 e ganhar 1.000, não. Sério mesmo, pastor? Sério. Mas se eu der o dízimo, eu vou ganhar muita grana? Não. Na verdade, quando você dá, você fica sem. Né? Então, agora, se essa pessoa perdeu a fé quando tirou a barganha, ela não tinha fé, gente. Isso não era fé.
Isso não era religião. Isso era só mais uma forma de barganha. Mais um jogo de interesse. Se ao tirar os males da fé, você fica sem fé, o que você tem é só um mal mesmo. Aliás, continuou com ele. Porque não perdeu todo o sentido, toda a possibilidade. E aí eu termino dizendo uma coisa, e é isso que me preocupa. Né? Essa semana eu vi movimento em alguns grupos de mulheres, graças a Deus pelas mulheres, que sempre entram no assunto, né? Elas não rodam, não dão, o homem fica dando volta, fala de futebol, fala de política, né? A mulher vai no assunto. A igreja estava vazia, várias semanas vazia. Tem gente que só vem na Santa Ceia. Será que uma igreja dá conta de ser igreja com gente que só frequenta ela uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses? Será que a gente consegue ser igreja assim? Parece que é fácil a resposta. Não tem nem que responder. Me dá um exemplo, pastor, de alguns cuidados mínimos que eu tenho que ter com a Bethesda para ela continuar sendo Bethesda. Primeiro deles, cuidado com o encontro, com a comunhão. Se você não cuidar da comunhão da tua igreja, ela morre. A gente precisa se encontrar minimamente, religiosamente. Nenhuma igreja se mantém de pé sem que seus membros frequentem assiduamente. Pense comigo. Se deixar de existir, tudo bem? Então não tem por que servir. Agora, se é importante para você, tem que cuidar. Né? Tem gente que passa anos sem pisar na igreja direito. Vem a cada período, cada época, quando dá. Aí um dia aparece na igreja, a igreja está vazia. Vira para mim e fala assim, nossa, a igreja está vazia, né, pastor? É, vazia. Mas por quê, hein? Por que as pessoas são assim? Por que as pessoas são assim? Não é desse jeito. Não, eu sou de uma época que a gente vai para a igreja todo dia. Mas se a pessoa vai num final de semana, num sábado, num evento qualquer, esquece ela no domingo. Não, já deu. Então, parece que a gente tem um problema aí. E eu não posso propor outra coisa que não seja boa consciência. É por isso que eu estou trazendo essa palavra. Que haja boa consciência. Já pequei. Que haja boa consciência. Cada vez que você negocia a sua vida na comunidade, você dá um preço para ela. E tem coisas que são negociáveis mesmo. Cuidar da família, está doente, sei lá, uma viagem, sei lá o que for. Agora, quando você deixa de vir por qualquer coisa, você está dizendo que a tua igreja é só qualquer coisa mesmo. Ela só vale isso mesmo, qualquer coisa. E isso nos enfraquece como igreja. Então, pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Meu amigo, chegue junto, vamos dar as mãos. Faça da Bethesda uma videira da qual você vai cuidar para frutificar. Você pode, você é capaz. Estabeleça o encontro comunitário como um valor na sua vida que você não vai abrir mão. Ei, cara, vamos dar uma volta, vamos passear. Não, hoje eu não posso depois. É muito esperar isso de mim e de você, que a gente trate isso aqui com um mínimo de valor que merece. Amém. Tem valor ou não tem valor? Amém. Segundo, o serviço voluntário. O que você está disposto a fazer gratuitamente? A gente vive numa sociedade que tudo tem preço. A gente só faz se receber alguma coisa em volta. Esse espaço é libertador. É a chance de você não ser escravo do consumo, da barganha, de ter uma relação voluntária. Por exemplo, o coral, o que esse coral ganha para toda semana ensaiar e vir aqui? Gente, além da alegria de cantar ao meu lado, é amor,
É de graça. E essa é a beleza. Eu diria que é a beleza que pode revolucionar a nossa sociedade. A gente não está falando de uma revolução social, de uma sociedade que não seja consumista, capitalista, interesseira, egoísta. É aqui que a gente começa essa revolução. Aqui é uma usina. Aqui é incubadora de liberdades generosas e amorosas. Terceiro e último. A contribuição financeira. Não dá para deixar para os outros fazerem. Eu tenho que me fazer essa pergunta, né? Eu estou contribuindo com a consciência de que se eu deixar de contribuir, a igreja sofre? Ou então assim, não vai rolar, o pessoal lá faz. Deixa que o Cícero se vira. O Cícero dá um jeito. Ora, meu amigo, o jeito do Cícero é ele dizer assim, pastor, o que eu faço com isso aqui? Eu digo, rapaz, paga o que dá. Né? São coisas simples, mas que são cuidados que a gente deve e pode ter com a nossa comunidade de fé. Você quer ficar em pé comigo? Acho que eu dei o recado.